Bater cabelo. Bater cabelo. Bate cabelo. Bate que A lá, bate. Joelma. Olha a Joelma. Botar pra trás. Ele foi até longe, foi pro Belém do Pará. Eu tô batendo com o cabelo igual pro Siri. É verdade. Ganhei, mas não levei. E agora? Como é que o judiciário assegura que o seu direito vai ser garantido na hora da execução? Devo, não pago e nego enquanto puder. Só que eu não sou as americanas e não vou conseguir uma ordem judicial proibindo meus credores de me pagar. Então, minha gente, vamos falar hoje sobre as medidas coercitivas atípicas, as formas de forçar aquele que deve pagar o seu credor. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker. Gerson Cardoso, Gessinho. Eu tô até com medo de falar com vocês, porque eu sei que nesse momento minhas redes sociais estão sendo vasculhadas. Hoje, a forma de você buscar o cumprimento de uma decisão tá tão pesada que o que você posta imediatamente pode ser printado e pode cair na mão de um juiz ou uma juíza, fazendo com que aquela decisão que não está sendo cumprida venha a ser cumprida forçadamente. Falando nisso, esse quadro aí atrás é um Monet ou é um Picasso? Isso porque Gersinho, viu, Erickson? Foi para Dubai e não falou nada para ninguém, viu? Ele foi para Dubai e não falou nada para ninguém. Poxa, você desconfiou porque eu postei aquele meu casaco da hora, não foi? Foi da Louis Vuitton. Aqueles óculos assim, poxa, agora tá bem. Até o que a gente está usando está sendo barril dobrado. Imagine buscar a evolução patrimonial, buscar saber que o que eu não tenho, na verdade, está ali representado pelo que eu posto na internet, né? Muitas vezes assim, a gente alega, não tenho nada, não tenho aquilo, só recebo um salário mínimo. E o padrão de vida ostentado por cada pessoa é diferente. E hoje o grande aliado nesse sentido são as redes sociais. Pare para pensar o quantas obrigações não são cumpridas, quantas pensões alimentícias não são majoradas por conta do que você expõe. Nessa sociedade de espetáculo, você quer vender sua imagem e, consequentemente, você se passa. Mas eu acho que o problema maior é quando tem esse desrespeito realmente do devedor de não pagar porque ele não quer. Ele tem o dinheiro, mas ele não paga. Ele não está nem aí para a parte credora, não está nem aí para o sistema de justiça, sabendo também que a gente vive um processo de evolução. Primeiro momento de execução, as pessoas pagavam com o próprio corpo. Depois, a própria liberdade era cerceada e hoje é o patrimônio. Mas esse patrimônio, muitas vezes, é ocultado por esse devedor, por essa devedora, e não está nem aí. Sim, para bom leigo ver e ouvir, o que a gente está falando aqui é de questões processuais, que quem já entrou na justiça já deve ter ouvido falar, né? Já deve ter passado, ouvido falar. Eu acho que a grande questão é, quando a pessoa ganha uma liminar ou ganha numa sentença, como é que fica? É bom, assim, para quem não é do direito, a gente explicar o que é o processo bem rapidamente, para que a gente possa entender do que a gente está falando, né? O processo ele é uma sequência de fases em que a gente pede ao Estado para que nos amparem um direito, né? A primeira fase, que é do conhecimento, a gente entrega todos os fatos, as narrativas, os documentos, as testemunhas, a gente apresenta a nossa tese e a gente pede algo, né? A gente mostra o que a gente quer e, ao longo do processo, o juiz vai conhecendo os argumentos, tanto de uma parte quanto da outra, para chegar numa sentença. É importante dizer que essa decisão do juiz, seja no meio do processo, seja no final do processo, ela precisa de uma concretude. O juiz, ele pode condenar uma pessoa a pagar algo a alguém, pode condenar uma pessoa a fazer algo ou entregar algo e pode condenar essa pessoa a não fazer. Mas, para que isso seja efetivado, a gente passa para a última fase, após os recursos, que é a fase de execução. E é sobre essa fase aí que a gente vai começar a tratar hoje. Verdade. Bel trouxe aí, Vininha, uma verdadeira aula de obrigação, né, de fazer e de não fazer. E o grande desafio hoje é materializar esse pronunciamento judicial. Como o Bel mesmo trouxe aí, há uma fase de cumprimento de sentença, há uma fase de execução de algum título. E encontrar patrimônio de um devedor é um desafio enorme, ainda mais nesse cenário de crise econômica que a gente está vivendo de forma sistêmica. Mas tem aquela pessoa que tem o dinheiro para pagar, tem o bem para pagar, mas não paga porque não quer. Um caso típico que ganhou as redes sociais na semana passada, no início de março, foi justamente uma dívida trabalhista de R$30.000 de um trabalhador do lar. E o que foi piorado foi um patrimônio, um apartamento de R$2.200.000. A pessoa que devia não queria pagar, criava diversos meios para não pagar e, ao mesmo tempo, postava na internet produtos que ela adquiria para exercitar o direito dela de felicidade, que só a venda de um produto desse, só a compra de um produto desse pagava a dívida que ela tinha. Fica aquele questionamento. Como deve o devedor, a devedora se comportar durante o processo? Quando ele comete um ato desse, de desídia, de respeito, ele está atingindo a quem? Tem o Estado juiz, realmente, que está ali direcionando o processo, mas eu acho, acima de tudo, de respeito com a parte credora, nesse caso específico, com uma pessoa trabalhadora, que na hora
pessoa que mais busca esse resultado final do processo é impedida de acessar porque eu não quero pagar. Então, é importante tudo isso, a gente buscar realmente solicitar do juiz, da juíza, a aplicação de medidas coercitivas, indutivas, para que a decisão seja cumprida, para que a parte não seja tratada de uma forma jacosa, de forma desrespeitosa, principalmente no momento mais crítico, que é a execução. É um desafio você conseguir converter um bem em dinheiro, você conseguir obter uma conta que tenha um dinheiro, você conseguir obter um carro para penhorar. E quando você vê que um devedor, a devedora tem tudo isso e se oculta, é demais. É importante ressaltar que as instituições, de uma forma genérica, mas, sobretudo, o Poder Judiciário, e focando nele, o Poder Judiciário é a última trincheira da democracia, é a última trincheira do processo civilizatório, porque o Poder Judiciário, é até um jargão que se utiliza, né? Se substitui à vontade das partes. Por que se substitui à vontade das partes? Vamos imaginar o cenário em que cada um cobrasse o que lhe é devido da forma que bem entendesse, né? Se não houvesse regulamentação legal, se não houvesse uma instituição responsável por fazer a interpretação e a aplicação das leis, inclusive as leis que se referem à cobrança, tinha uma situação muito comum, e isso é histórico, basta jogar no Google, vai encontrar, antes do Código de Defesa do Consumidor, e um pouco depois até, inclusive, eu lembro que eu era criança, mas eu lembro dessa cena. Tinha aqueles vendedores, os mascates, né, que saíam com um carro cheio de tralha, vendendo coisa, passava nas ruas, nos bairros, não sei o que lá, tudo mais, e era tipo no crediáriozinho. E aí o que é que acontecia? Quando a pessoa não pagava, ia o pessoal lá com um colete laranja, aquele coletão laranja, entrava na casa da pessoa e tomava. E aí, você está curtindo esse conteúdo jurídico? Então aproveita para deixar o seu like, se inscrever, deixa o comentário, compartilha esse vídeo. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. Não se esqueça, nosso canal nas redes sociais é @papojuriscast. De volta aquele produto que a pessoa não tinha pagado, né? Eram os oficiais de justiça medievais. E não tão medievais assim, porque na mão faz grande, pouco... né? Deixa na mão pegar. Exato, na mão grande. Então é importante ressaltar que a intervenção do Poder Judiciário, que deve sempre ser provocado, porque é movido pelo princípio da inércia, às vezes a inércia é técnica, mas também nem tão técnica assim, né? Por conta da morosidade, mas é importante ressaltar que a intervenção do Poder Judiciário é uma forma de evitar que se instale a barbárie em todos os aspectos, né? E para isso, o Poder Judiciário, o Estado juiz, tem que fazer as decisões serem cumpridas, né? Então, a decisão tem que ter uma auto-executariedade, né? Com a finalidade de ser efetiva, porque não adianta nada a existência do Poder Judiciário sem uma efetividade de suas decisões. E aí eu queria só fazer um corte para que a gente possa levar de uma forma mais granularizada para as pessoas, que existem alguns tipos de obrigação, né? Alguns tipos de ordem judicial que podem ser impostas. A chamada obrigação de fazer, o juiz, a juíza, o juízo determina que a pessoa faça algo, então que um plano de saúde libere um tratamento, né? Que um vizinho permita a passagem da outra pelo seu terreno, uma servidão de passagem, alguma coisa. Existe a obrigação de não fazer, né? Então o juízo determina que a pessoa se abstenha de fazer algo que afetaria o direito do outro. Existe a obrigação de pagar, né? Então, para todo tipo de obrigação, existem mecanismos previstos na própria lei processual, no Código de Processo Civil, cuja finalidade é justamente, quando a pessoa não quer cumprir, de forçá-la a cumprir, né? São as medidas coercitivas. Então, é comum, por exemplo, quando o juízo determina que uma parte faça alguma coisa, que ele estabeleça uma multa, né? Você vai pagar multa diária em caso não, né? Caso de pagamentos, veio à tona uma situação recente, por isso que a gente está fazendo essa abordagem associada à rede social, às pessoas que gostam de ostentar, que dizem no processo que são pobrezinhas, mas que estão postando foto em Miami, foto com carro de luxo, foto com elementos que extrapolam em muito as necessidades básicas, né, cidadão? Uma bolsa, não sei nem pronunciar, como é Louis Vuitton, sei lá, uma Montblanc, uma Imagina escrever Louis Vuitton. Imagina escrever, mas para dá para jogar no Google e escrever não tem a sonoridade, né? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Então, ainda mais nessa sociedade de rede, hoje, então nada fica oculto. Então, o cara está no processo, ele não tem o dinheiro para pagar, mas está postando coisa ali no Instagram, e isso tem validade
personalidade jurídica, é importante que se diga, a parte contrária está ali, ó, quer receber o seu, vai fuçar, vai olhar, opa, ele postou aqui uma foto de não sei o que lá, pronto. E aí, nesse caso que veio à tona essa semana, foi semana passada, a juíza determinou a penhora de bolsas de grife, de alguns objetos de grife da pessoa como uma forma de tentar pagar aquilo que o credor tinha a receber, né? Bolsa Louis Vuitton. O Louis Vuitton, gente, eu fui procurar saber, falei até para os meninos, o Louis Vuitton usado é R$ 6.000. Imagine o que não é usado. Então, esse caso aí que Erickson está trazendo, já se trata de medidas coercitivas para confirmar, né, para poder assegurar a execução, que são atípicas, medidas coercitivas atípicas. Fogem um pouco do estabelecimento de multa, do parcelamento, que são as medidas coercitivas típicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, no judiciário, a retenção da carteira de habilitação é uma medida atípica. A pessoa do executado, o devedor, né, no caso, que não pagou, então também não vai poder dirigir. Fica impedido de dirigir, fica impedido de sair do país, retenção do passaporte. Então, a gente tem algumas medidas assim atípicas que são muito características. Eu, enquanto advogada da área de família, lido muito com questões de execução de alimentos, né? Então, a gente vê que na execução de alimentos, a gente tem uma exceção. Enquanto, Jacinho trouxe, né, a gente tem a pessoa do devedor, a execução não pode passar para além dele e não pode ser feita a execução através do seu corpo, né, hoje em dia. Mas no caso de dívida alimentar, né, dívida de pensão alimentícia, o devedor ele pode ir preso sim, né, durante um período de 1 a 3 meses. Para além disso, podem ter outras medidas também atípicas que visem confirmar essa cobrança, né, essa execução de alimentos. Inclusive, a Nancy Andrighi, numa decisão recente, ela falou o seguinte: quando a dívida tem um caráter pecuniário, ou seja, tem um caráter de dinheiro, enquanto durar essa dívida, podem durar as medidas coercitivas atípicas. Então, por exemplo, enquanto juíza, eu posso determinar que, já que aquela empresa não pagou ou não fez determinada coisa, que ela tenha suspensão das contas de luz, de água, não chegue água até a empresa, não chegue luz mais até a empresa. Isso é uma forma de garantir que ela faça algo, que ela cumpra algo. E se for de caráter pecuniário, ou seja, que ela pague algo, essa medida coercitiva atípica pode durar dias, meses, anos, não tem limite. Eu achei muito interessante essa decisão da ministra Nancy Andrighi, que é a ministra do STJ. E tem situações também, Bel, Vininha, que é bom a gente lembrar que a pessoa falece, mas também o seu espólio, os seus herdeiros vão ter que pagar aquela dívida. Ou seja, não vai ser liberado daquele débito que ele contraiu em vida. E essas medidas atípicas, hora e meia, elas são trazidas pela própria mídia, no sentido da retenção do passaporte, da retenção da carteira de habilitação, da proibição de participar de seleções públicas, né? E o que isso termina também fazendo com que uma situação dessa chegue ao próprio judiciário através do STF. Recentemente, o STF se pronunciou em relação à própria constitucionalidade dessas medidas atípicas, através da ADIM 5941. E o grande desafio, justamente, eu acredito, para o magistrado e a magistrada, é quando ele vai determinar uma medida dessa. Porque o que deve prevalecer, o que deve nortear a aplicação de uma medida excepcional é o princípio da razoabilidade. A pessoa não tem dinheiro para pagar aquela dívida, mas ela pode ter, por exemplo, o carro dela, a habilitação dela retida, já que ele utiliza aquele veículo dele de transporte para oferir renda? Eu acredito que não. Então vai depender muito disso, de cada caso concreto, da razoabilidade. A gente vê também um choque de interesses aí. Será que a gente está falando necessariamente do direito de ir e vir, que poderia ser até tutelado pelo habeas corpus? Mas, na verdade, a gente pensa assim, chegou a uma fase tão pesada que a parte devedora não demonstra nenhum interesse em pagar, que não há uma outra solução a não ser a execução dessas medidas, né? E há requisitos, né? Há requisitos a serem cumpridos, não é simplesmente assim. Jacinho pontuou muito bem essa situação. Eu tenho um caso agora, por exemplo, de uma cliente que chegou ao meu escritório porque perdeu uma ação, foi um tratamento de saúde, a que ela se submeteu. Ela conseguiu eliminar, fez o tratamento de saúde, tudo bonitinho. Meses depois, o STJ veio e julgou uma ação que estava em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, é um tipo de ação que quando o STJ julga, vale para todos os tribunais do país, todos os tribunais do país devem seguir aquela decisão. E o STJ disse que que aquele tipo de tratamento de saúde não era de cobertura obrigatória do plano. Então, as pessoas que pediam em juízo não tinham direito de receber. Só que ela já tinha recebido porque o STJ não tinha entendimento anterior e o STJ não modulou isso. Não modulou. Serviu indistintamente, né? Efeitos, inclusive, ex-tunc, retroagindo, para alcançar situações anteriores. Só que ela é paupérrima. Ela não tem a mínima condição. Aí o juízo, corretamente, suspendeu a execução. Mas tem situações em que a
a gente olha assim, a mídia traz a situação da retenção de um passaporte, por exemplo, e as pessoas começam a falar, mas que absurdo, direito de ir e vir. Mas, gente, quem está devendo? Olha a lógica por trás disso. Quem está devendo e está dizendo que não tem a mínima condição de pagar o que deve, quer passaporte para quê? Sim. Vai sair do país, vai passear na Europa, vai passear nas Bahamas? Se não paga o que deve, vai se dar o luxo de fazer isso? Então tem uma lógica por trás disso. Custa uma viagem de 20 mil reais, mas não paga um débito de 5 mil. Pois é. Exatamente. Da mesma forma, a retenção de CNH não é assim indistintamente, né? Identifica-se quem trabalha com isso, mas aquele cara que não tem, tá dizendo que não tem dinheiro para pagar, mas tem sua BMW, tem uma fotinha da BMW dele lá no Instagram. Não vai dirigir sua BMW não, pai. Não vai não. Venda e venha pagar o que deve. A gente, no episódio anterior, né, tratou dos casos de exposição nas redes sociais sobre o que acontecia no judiciário. No judiciário acontece justamente o contrário. Às vezes a gente traz a situação das redes sociais para o judiciário justamente para provar que aquela pessoa está ostentando um padrão de vida diferenciado. Então, muito cuidado se você deve algo a alguém e fica postando aí que está viajando e tudo mais. Isso não é meme de internet, não. Isso é levado para o processo mesmo. Cuidado realmente com aquela ideia que o seu Jorge já trouxe, né? Vai no cabeleireiro, no barbeiro, no esteticista, vai no jeiteiro, vida de artista, você também está sendo observado. Então, o que você vai postar na internet, só um print, através dessa prova digital atual, né? As redes sociais, as tecnologias a favor do credor, você pode ter a sua conta bloqueada, você pode ter o seu bem de ostentação piorado, você pode ter o seu passaporte retido e por aí vai. A gente pode realmente buscar uma forma melhor de execução, quando a gente tem, de fato, uma educação e respeito em relação às partes, né? Mas o devedor, a devedora, realmente que é irresponsável, quanto mais não está nem aí para nada. Eu queria fazer só mais uma observação. Erickson trouxe a questão de plano de saúde, né? Quando o devedor, na verdade, é o plano de saúde, eu queria trazer essa peculiaridade aqui. Me chama muita atenção os processos de saúde que tem liminar, por exemplo, né? Que são casos urgentes, casos que lidam com questões que podem perder o objeto, que a gente chama. Que perder o objeto é tipo, se eu demorar muito, não tô lidando com o quê? Estou fazendo um pedido de saúde para evitar o pior. E se acontecer o pior? Pronto, nesses casos específicos, eu sinto uma falha do judiciário muito grande em aplicar essas medidas coercitivas, sejam elas típicas ou atípicas, de uma forma muito rápida, porque são casos muito peculiares e que precisam de uma execução imediata. E no final das contas, por exemplo, uma multa por descumprimento só vai ser executada lá na frente, na terceira e última fase, como eu falei, do processo. Não é executada de imediato. E por mais que a gente peça essas medidas atípicas, como suspender luz, suspender a água da empresa, enviar ofício para o Ministério Público, promover inquérito por crime de descumprimento de ordem judicial, que pode muito acontecer, as coisas não funcionam de forma imediata. E eu tenho essa crítica muito forte ao judiciário quando o mérito é saúde. O judiciário precisa ser muito mais enérgico mesmo, sabe? De pedidos de... Quando a parte informa que houve descumprimento, o judiciário, inclusive, deveria inovar, sabe, de proporcionar outras soluções imediatas mesmo. Eu sinto muito essa falta até de um corpo de oficiais de justiça que possam cumprir de imediato, saiu a ordem, expedir logo no mesmo dia, intimar a parte no mesmo dia. E eu sinto uma morosidade, que a gente chama, né, uma demora, sabe, aquela preguiça do judiciário de fazer as coisas efetivarem, e tem de ser efetivadas, né, quando o caso é saúde. E outra coisa também, Bel, tem situações que vão repercutir no campo da saúde mental das pessoas, né? Por mais que você esteja discutindo ali uma relação patrimonial, mas vai também tirar o sossego da outra pessoa que está sendo objeto daquele processo, fazendo parte. Eu acho uma coisa que a gente precisa também ter em mente que, infelizmente, a gente só consegue sentir o impacto de determinada decisão quando atinge o bolso, o patrimônio de alguém. Atingir o patrimônio, muitas vezes, não é possível porque não encontra. Aí precisa ter todas essas características de medidas executivas atípicas. Mas isso daí, coadunado com a própria dinâmica processual, a gente sabe que muitas vezes a parte não vai ter ali um dinheiro para promover uma calção, para buscar o levantamento daquele valor que poderia ser uma multa. Isso daí que a gente precisa também pensar nessa questão de uma reforma processual no sentido de, efetivamente, lidar com a realidade da população. É uma população, na maioria das vezes, empobrecida, que busca o Poder Judiciário como a única forma de resolver tudo isso, e muitas vezes não encontra esse apoio, né? Tanto do Judiciário, que muitas vezes é lento pela questão da própria quantidade de servidores e servidoras, magistrados,
magistrados, magistradas, é cada vez menos em relação à própria demanda. Então, isso daqui precisa ser também pensado. Pois é, minha gente. Então é isso. Você que é credor, na verdade, está aí na luta para receber um crédito seu, fique de olho nas redes sociais de quem te deve e diz que não tem dinheiro para pagar. E você que deve, né, vai pagar, descarado. Toma vergonha na cara. Você que deve, pode, né? Porque tem gente que deve estar endividado. O superendividamento é um problema social considerável. Então, a gente precisa fazer essa divisão do devedor descarado e daquele que deve, porque realmente precisa sobreviver. Então, a você que nos acompanhou até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Aproveite para nos seguir, para ativar o sininho aqui no YouTube, para nos seguir no Instagram, @PapoJurisCast. Estamos também no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Metaverso ainda, estamos no Metaverso, estamos na vida, no mundo. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.